Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Atos, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 19, que diz assim: Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que ele estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Glória a Deus. Vamos ler do versículo 22. Confirmando o ânimo do discípulo, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém. Amados, a maior lição que nós podemos ter desse texto que nós lemos é que uma pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus, que tem convicção do seu chamado, que tem um propósito firme no Senhor, não vacila. Nada o impede de caminhar, nada o impede de ir adiante naquilo que Deus o mandou fazer, que Deus lhe mandou fazer. E é isso que acontece aqui com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que é apedrejado, ele é tido até mesmo como morto, mas ele não desanima. Quando ele levanta disso aqui, a palavra do Senhor fala que ele volta para a mesma cidade que ele tinha sido apedrejado. Ele volta lá para Listra e vai pregar o evangelho, vai animar os discípulos. O que ele fala? Confirmando o ânimo dos discípulos e exortando os discípulos a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ele animou ainda os outros. Olha, permaneça na fé. É na tribulação mesmo que nós vamos conseguir entrar no reino de Deus. Isso é lindo. O que acontece conosco. Muitas vezes, por pequenas coisas, coisas mínimas mesmo, a gente desiste dos propósitos, a gente desiste de Deus, a gente desiste de caminhar, do chamado, da missão, da igreja, do casamento. Quando as coisas começam a complicar, a nossa tendência é desistência. Mas o apóstolo Paulo fala que, olha, permaneça firme na sua fé, não se deixe abalar, porque vai ser com tribulação mesmo que nós vamos alcançar o reino de Deus, mas nós não podemos negar nossa fé, nós não podemos enfraquecer a tal ponto de desistir. Não, nós temos que ficar firme. Quem tem convicção do chamado, quem realmente sabe para o que foi chamado, tem paixão por Cristo, tem uma responsabilidade, um compromisso, um encargo por aquilo que Deus lhe chamou para fazer, não desiste, por mais difícil que seja, por mais pedrada que ganhe. Talvez você já tenha levado muitas pedradas, mas com certeza não levou tantas pedradas de fato mesmo, né? Como Paulo levou a ponto de cair morto, praticamente morto. Não, mas por menos pedrada, né? Uma palavra, uma atitude do irmão contrário, uma coisa que menor, você já considera que essa pedrada foi demais e você já quer cair fora. Então, firma seus passos, posicione-se diante de Deus. Todos aqueles que são chamados pelo Senhor, que são escolhidos, que têm um grande chamado, que Deus tem um grande propósito na vida deles, vão levar pedradas, vão serem perseguidos, mas precisa entender que não pode voltar atrás, que não pode olhar para trás, que tem que permanecer firme. Se você não permanecer firme, você nunca vai alcançar nada na sua vida, seja em qual área que for. Nós temos que entender que a vida tem dificuldades, tem luta, tem conflito, mas nós não podemos desistir. Temos que fazer de tudo isso motivo para continuar, razão para lutar, razão para viver, porque é um desafio, são desafios a serem vencidos. Que você então possa pegar, como diz o ditado popular, do limão que fizeram na sua vida, te deu uma grande limonada. Com Jesus Cristo é assim. A gente pega essas coisas ruins, essas perseguições, as coisas difíceis da vida e caminha, e cada vez mais forte, resiliente, porque o Espírito Santo de Deus nos faz prosseguir, sem olhar para trás. Amém? Que o Senhor abençoe você, sua família, que o Senhor abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.